No futebol a gente já viu duplas lendárias, né? Mas existe uma parceria que é quase coisa de lenda. Uma história da nossa seleção que desafia a lógica e redefine o que a gente achava que era possível em campo. Pois é, vamos mergulhar na história de Pelé e Garrincha, juntos. Olha só esse número, entre 1958 e 1966, esses dois gênios jogaram pela seleção um total de 40 vezes. 40 partidas. Parece um número bom, claro, mas ele sozinho não conta nem o começo da história. A verdadeira mágica, o que torna tudo isso inacreditável, tá nesse número aqui. 0. É isso mesmo. Em 40 jogos, com Pelé e Garrincha em campo ao mesmo tempo, o Brasil simplesmente não perdeu. Foram 36 vitórias e só 4 empates. Uma invencibilidade perfeita. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que uma dupla consegue ser, literalmente, imbatível por 8 anos seguidos? A resposta não é só talento, não. Envolve psicologia, tática e um momento muito, mas muito especial na história do Brasil. Para a gente entender o tamanho do que eles fizeram, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Voltar para um Brasil que se sentia pequeno, sabe? Uma nação que precisava, em muito, de heróis para curar uma ferida que estava bem aberta. E essa ferida tinha nome e sobrenome, Complexo de Vira-Lata. A derrota de 1950, em pleno Maracanã, deixou uma cicatriz funda na alma do país. Era aquela sensação de que não importava o quão bom a gente fosse, na hora H, a gente ia falhar. E é aqui que a história fica mais maluca ainda, porque os dois caras que iriam curar essa ferida nacional, eles não eram vistos como salvadores, muito pelo contrário. Se dependesse dos especialistas da época, eles nem deveriam jogar. E eles eram o oposto um no outro. O Pelé era um maestro, sabe? O atleta completo, super focado no gol. Já o Garrincha era o improviso em pessoa, a alegria do povo, que driblava por puro prazer. Eram duas filosofias de futebol completamente diferentes, no mesmo time. Agora se prepara porque isso aqui é chocante. De acordo com o psicólogo da seleção de 58, um tal de João Carvalhais, o Pelé era obviamente infantil. E o Garrincha tinha uma inteligência abaixo da média. A recomendação oficial dele, que nenhum dos dois fosse titular na Copa. Dá para acreditar? Bom, felizmente, a pressão dos jogadores mais velhos falou mais alto. E no terceiro jogo da Copa de 58, contra a fortíssima União Soviética, a dupla foi finalmente escalada. E o mundo do futebol nunca mais seria o mesmo. O que aconteceu ali virou lenda. Dizem que nos primeiros 3 minutos, o Garrincha pegou a bola, driblou meio time e acertou a trave. Segundos depois, o Pelé recebeu um passe dele e acertou a trave de novo. A defesa soviética, que era tida como a melhor do mundo, entrou em pânico total. Taticamente, o segredo estava nesse sistema, que era revolucionário na época, o 4-2-4. Era a moldura perfeita para eles. O Garrincha abriu o jogo lá na ponta direita, puxando toda a marcação para ele e criando um buraco enorme no meio. E quem é que aparecia nesse espaço livre? Exato, Pelé, prontinho para finalizar. A dinâmica deles era essa, como um maestro e um solista de uma orquestra. O Pelé tinha a visão do todo, conectava o time, sempre de olho no gol. O Garrincha era um improviso, o drible para quebrar a defesa, muitas vezes só pela beleza do gesto, pela diversão. E os números mostram exatamente isso. Nos 40 jogos juntos, Pelé fez 44 gols. Garrincha, 11. Mas isso não quer dizer que o Garrincha era menos importante. Pelo contrário, mostra que o papel principal dele era criar o caos, desarrumar a defesa, para o maestro Pelé chegar e concluir a obra. E esse domínio todo durou impressionantes 8 anos. Mas, como toda grande história, essa jornada invicta também teve um capítulo final. E foi um final tão poético quanto o começo de tudo. Essa era invicta começou lá em 58 e foi até 66. E tem um detalhe fundamental. Na Copa de 62, o Pelé se machucou logo no segundo jogo. O que o Garrincha fez? Botou o time nas costas, jogou por ele e pelo rei e foi campeão. Com isso, ele manteve o recorde da dupla intacto, mesmo com Pelé fora de campo. O último ato foi contra a Bulgária, o mesmo adversário da estreia deles. E o roteiro, nossa, foi perfeito. Brasil 2-0. Um gol de falta do Pelé, o outro de falta do Garrincha. Foi a despedida da dupla em campo. E, tragicamente, no jogo seguinte, já sem o Pelé, o Garrincha sofreu a sua primeiríssima e única derrota com a camisa do Brasil em toda a sua vida.